Começar, deputada Joyce Halsemann, cumprimentando a senhora, com quem não vou reiterar divergências que temos, que são naturais, e já até manifestas em outros momentos, mas saudar a sua coragem, porque a senhora traz aqui hoje um conjunto de informações muito importantes para o trabalho desta CPMI e para o Brasil. Eu começo, para as suas considerações, com uma frase bíblica, está lá em João, que o presidente da República gosta de repetir, muito embora não faça juiz a ela, que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a senhora traz aqui agora para nós um conjunto de informações que mostra que o esquema Bolsonaro de poder é um esquema assentado na mentira. Portanto, todos os dias também, o presidente da República professa algo com o que não tem menor relação. Por segundo, a senhora disse que ia preservar a instituição Presidência da República. Por tudo que aqui exposto foi, a senhora não acha que o presidente da República mostra-se indigno da instituição Presidência da República? Porque é um conjunto muito grave de ocorrências. Durante a sua exposição, a senhora nos traz, deputada Joyce Halsemann, eu acho que um momento de se dar uma espécie de um F5 até aqui na comissão. Porque a senhora traz muitas informações bem concatenadas, com começo, meio e fim, que nos apresentam um roteiro de providências imediatas em várias áreas, algumas aqui inclusive já mencionadas, que vão até o indiciamento, investigações, indiciamentos, oitivas que precisam ser feitas aqui para contrapor as informações que a senhora trouxe. Especialmente dois personagens centrais nessa teia, de fake news, de mentiras, de utilização de dinheiro público para atacar adversários, que são os dois filhos aqui pronunciados, o Eduardo Bolsonaro, deputado aqui nesta casa, e o Carlos Bolsonaro, suspeito de muitas coisas, inclusive de ser, talvez, quem sabe, esse famoso e criminoso pavão misterioso. Esses fatos, de tal forma, vão sendo trazidos que a gente se estupefa com a forma natural com que vimos ali, no quadro de exposição, uma deputada federal se pronunciar num grupo e dizer: alô, milicianos. Ou seja, é a naturalização do crime, é a naturalização de uma atitude realmente bastante grave, como aqui foi manifestado. A senhora mostrou também o quanto que tem sido utilizado de dinheiro ilícito, porque não se sabe claramente quem é que financia isso tudo, muito embora já tenha uma parte que é identificado como recursos públicos, de mandatos parlamentares. Então, um conjunto de situações que a senhora nos trouxe aqui hoje, que de fato nos fazem tirar algumas conclusões importantes. O primeiro, e a senhora fala com uma autoridade singularíssima, que é a autoridade de quem viveu as entranhas desse sistema de poder. A senhora estava na campanha, com um papel de muito protagonismo, a senhora estava no comando do governo, como líder do governo no Congresso Nacional, portanto, uma posição também de muita liderança, e a senhora, portanto, traz ao nosso conhecimento esses fatos todos que atestam que nós vivemos sob uma grave anormalidade. Porque não é normal, não é correto, não é aceitável que se estruture a política, que se ganhe uma eleição presidencial e que se governe assentado em mentiras, sustentando mentiras, agredindo com mentiras adversários. O que aqui se configura hoje são sinais muito graves, deputado Ivan Valente, de estado de exceção, porque numa correlação muito forte com o núcleo de governo da República. A senhora disse, e a imprensa já tinha dito, o Carlos Bolsonaro despacha do gabinete presidencial em muitos momentos, em muitos momentos coadjuvado pelo misterioso Léo Índio, seu amigo e principal... Aliás, ele voltou a estar aqui dentro, a gente pode até perguntar algumas coisas para ele. Pois não. De outro modo, também o deputado também, Eduardo Bolsonaro, que tem um papel de comando muito forte na governança da República. Então vejamos, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro que nos assiste agora,
que aqui são trazidas informações que colocam a imperativa necessidade de nós aprofundarmos muito e no curto prazo as investigações que aqui estão sendo feitas, senhor presidente. Porque, olhando sob a ótica de um regime democrático na sua normalidade, o que se expõe aqui hoje traz um vício insanável na origem, no meio e agora de quem ocupa o Palácio do Planalto. Não se pode dizer que o senhor Bolsonaro, o Jair, não saiba das ações do outro Bolsonaro, o Eduardo, nem do outro Bolsonaro, o Carlos, nem do outro Bolsonaro, o Flávio, nem de seus outros irmãos, os Queiroz da vida, enfim, os amigos lá daquele condomínio. Então, eu acho que a gente está aqui hoje diante de um fato de muita gravidade, né, que terá certamente muita repercussão no trabalho desta comissão. E eu queria, por fim, ouvir da senhora a caracterização disso que eu falei como a minha segunda menção. A senhora não acha que tudo o que está aqui narrado, com os nomes dados e os sobrenomes também, que não há nisso um envolvimento claro do presidente da República, do senhor Jair Messias Bolsonaro? A senhora não acha, e eu argumentando com o seu argumento, que ele se mostra, a partir disso tudo, indigno do exercício da presidência da República? Vamos lá, deputado. Há de se tomar muito cuidado, de novo, com a criação da narrativa, né? Eu jamais, os senhores sabem, levantaria, por exemplo, uma bandeira, né, de esquerda, como a deputada que aqui saiu agora há pouco acabou de mandar uma mensagem, e as redes já estão trabalhando nisso. Então é interessante, o pessoal dizendo, ó, Joyce é aliada do PT. Eu sou muito mais à direita que o próprio presidente, porque eu sou de uma direita liberal de verdade, não nacionalista estatista, é diferente. Né? Então, só para deixar a coisa bem pontuada, as nossas divergências ideológicas, deputado, por óbvio, permanecem, e eu mantenho a minha posição, porque o foco é a verdade, o foco é o país. Vão tentar desviar o foco, isso já está acontecendo nas redes. Falar que o presidente da República é indigno seria uma leviandade. Eu acho que o comportamento dele, em alguns momentos, é incorreto. Para eu dizer que o presidente é indigno, teria que haver uma prova cabal de que ele sabe ou alimenta ou coisa nesse sentido, né? Então, o que eu estou mostrando são pessoas que têm relações. Tem relações. Um é ex-assessor, o outro é assessor, o outro é da cozinha, o outro... Então, são pessoas que têm relações há muito tempo, relações próximas, relações de amizade, que viajam junto, que viraram assessores, né? E que fazem parte de uma milícia para atacar pessoas e que têm um relacionamento próximo à família, né, do presidente. Então, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque lutei, deputado, justamente contra aquilo que eu considerava que assaltou o nosso país. Lutei contra a esquerda. Então, assim, transformar isso tudo na figura do presidente é leviano nesse momento. Nós precisamos investigar. E eu quero crer, que com esses prints todos aí do gabinete do ódio, eu posso até eu mesmo mandar para o presidente, né? Quero crer que isso tem um fim. Porque censura, eles usam muito essa narrativa. É censura. Não, não é censura. Código Civil e Código Penal não deixam de existir, porque o crime acontece nas redes, na internet. Só que se criou, de novo, essa narrativa, se esticou tanto a corda e as pessoas foram ficando complacentes. Tudo bem, um ataquezinho aqui, outro ataquezinho ali, e foi se esticando a corda. Hoje parece absolutamente normal para um grupo de pessoas, né, do país, você denegrir absolutamente alguém, atacar uma reputação e destruir reputações. Mas veja, olha, a gente está tratando aqui de milícias digitais. Sim. Com tudo de danoso que elas realizam, de tudo de ilegalidade que elas cometem. O próprio filho do presidente da República, seu Carlos Bolsonaro, confessou, teve que fazê-lo, que usa a conta do pai. Sim. Que é a conta do presidente da República. Sim. Que ocupa a presidência da República, por óbvio, como a senhora gosta de repetir. Então é por isso que eu fiz essa anotação, porque a senhora não precisa afirmar. Mas o que a senhora falou aqui permite a todos que nos assistem agora concluir
que, de fato, este caso mostra que o presidente da República está indigno da instituição que a senhora quer preservar, que é a presidência da República. Eu sempre fui contra, deputado, o Carlos Bolsonaro ter as senhas do presidente e tuitar. Isso foi, inclusive, algumas conversas mais tensas entre nós, foi nesse sentido, porque eu sempre orientei a ele ter alguém profissional controlando isso para que não houvesse os desgastes, em especial, entre as instituições. E para terminar, presidente, senador Ângelo, eu queria lembrar e sublinhar um fato que eu acho que é aquele que tem aqui, é carregado talvez de mais gravidade institucional. Milícia é muito grave, tem que ser apurado. Nós temos que trazer para explicar aqui o senhor Eduardo Bolsonaro. Ele deve ao país uma explicação. O senhor Carlos Bolsonaro tem que vir aqui, ele deve uma explicação ao país. Não podem ser preservados por serem filhos do presidente da República. Ao contrário, devem vir até por esta condição que tem, convocados. E aí, a senhora trouxe aqui uma informação, deputada Alice da Mata, que ela precisa reverberar para o Brasil. Como é que se admite que o filho do presidente da República, vereador, lá em Rio de Janeiro, portanto, sem nenhuma função na República, no comando da República, tenha ousado ter o desplante, a arrogância, a estupidez autoritária de querer desenhar uma ABIN paralela no coração do governo, deputado Rui Falcão? Isso é um absurdo, tem que ser apurado, tem que ser primeiro denunciado, tem que ser apurado, e esta CPMI precisa ir a fundo nisso, porque esse é um dos fatos mais graves aqui trazidos hoje. Esta suspeita grave de que ele chamem tentou o ex-ministro Bebiano para dar detalhes sobre o depoimento do ex-ministro Bebiano, que vai também vir aqui. Queria, presidente, relatora, agradecer aqui o espaço, parabenizar uma vez mais a deputada e manifestar essa minha reiterada perplexidade com o conjunto de ações criminosas realizadas nesta novela triste de milícias digitais. E também é importante eu me lembrar agora que eu fiquei assustado quando vi naquela tela ali a simulação do assassinato do membro do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode se rir disso, isso não é pequeno, isso não é de menos, isso tem um efeito simbólico demolidor, devastador, incitação ao crime físico e ao crime institucional, e foi mostrado ali. E eu confesso à senhora e aos senhores e às senhoras que eu fui tomado até de perplexidade, de choque. Eu disse, a que ponto chegam? Então, a gente precisa que a gente recupere a civilidade, as boas práticas da política, o respeito às instituições e que a gente diga não veementemente a quaisquer tipos de milícias. Sejam aquelas lá que o Queiroz conhece bem, sejam essas que o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro tão bem, infelizmente, manejam, coadjuvados por muita gente, inclusive por parlamentares que estão aqui na casa. A nossa nobre convidada precisa de um intervalo.